Tudo bem? Tem que estar, né? Na casa do Senhor, tudo está sempre muito bem. Mas se não tiver, vai ficar. Se não tiver, vai ficar. Eu vou convidar você a ser voz de Deus para o irmão que está do seu lado agora. Diz assim para ele: se não tiver, vai ficar. Isso. E a gente tem que acreditar mesmo. A gente tem que acreditar mesmo. Se não está bem, mas vai ficar. Né? Como a Nayara disse, eu me chamo Lacione, caminho do pela São Emanuel, lá do Intervagos, e uma alegria por mim poder estar aqui nesta noite. A última vez que eu vim aqui, vocês estavam usando máscaras enquanto falavam, né? Ainda tem um tempinho, mas que bom, né? Que bom que esse tempo passou. E hoje nós estamos aqui, né, livres para ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite o Senhor ele faz um convite para nós, né? Ele vem nos dizer: faze-te ao largo, lançai as vossas redes. E para nós desenvolvermos, né, esse é o tema, eu convido você a abrir a Bíblia, você que trouxe, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos do versículo 1 aos versículos 5 também. Eu acho que vocês estão acostumados a ver o Rogério chegar aqui na frente de óculos e tirar. Eu cheguei sem e botei. São as nossas diferenças que nos unem. Amém? Acharam? Lucas 5, de 1 a 5. Está dizendo: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em seu redor para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Palavra da salvação. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Uma outra tradução vai dizer: ides para águas mais profundas e lançai as vossas redes. E nós vemos aqui Pedro obedecendo. Pedro, ele foi obediente. Mas só que Pedro ele tinha razão para não ser obediente. Porque eles haviam pescado a noite inteira, não havia apanhado nada. E Pedro, como pescador profissional que era, ele sabia que o melhor horário para se pescar era à noite. E se à noite não haviam pegado nada, pela manhã de dia, eles iriam pegar menos ainda. Mas Pedro, essa seria uma razão. Ele poderia falar assim: nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. E de pescaria eu entendo. Eu sei qual é o melhor horário para se pescar e pegar os peixes. Se à noite nós não pegamos nada, de dia nós também não vamos pegar, não. Eu não vou não, porque eu estou cansado. Trabalhei a noite toda, eu estou cansado. Mas essa poderia ser a razão de Pedro, para ele não ir.
Mas Pedro obedeceu e foi. Mas ele obedeceu e foi não pensando em obter alguma vantagem mais para frente. Como Tiago e João, um queria se sentar à direita, o outro queria se sentar à esquerda, na glória com o Senhor. Não foi querendo obter vantagens, mas foi pela fé fundamentada na palavra de Jesus. Ele disse: pescamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra eu irei. E fui. Um homem de fé, Pedro, ele ouviu bem o recado, ele entendeu bem o recado da mensagem de Nossa Senhora, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Mas só que, se a gente for olhar para a vida de Pedro, a história de Pedro, a fé de Pedro aqui, ela ainda não está madura. A fé de Pedro aqui ainda precisa amadurecer. Por quê? Vocês se lembram? Está em Mateus 14, 27. Quando Jesus despediu os seus discípulos na barca e subiu o monte para orar. Depois, quando a barca já estava distante, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, andando sobre as águas. E Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus. E foi. Mas só que, quando o vento começou a soprar, ele teve medo e começou a afundar. E o medo de Pedro ali não foi o medo bom, né? O medo que nos traz prudência. Não. Ele teve medo, mas medo mesmo que a sua fé precisava amadurecer mesmo. Ele teve fé para pedir a Jesus para andar sobre as águas, mas fraquejou diante do vento forte. E uma outra passagem que mostra isso é que Pedro negou a Jesus. Os 4 evangelhos falam disso, da negação de Pedro. E para descontrair, o pessoal costuma dizer que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Mas não foi por causa disso. Pedro negou Jesus porque a sua fé ainda não havia amadurecido. Ele precisava amadurecer. E vai ainda mais longe. Lá em Gálatas 2, São Paulo precisou chamar a atenção de Pedro, porque Pedro estava junto de uns fiéis que eram pagãos, que se converteram. Mas só que quando chega um outro pessoal da nacionalidade de Israel mesmo, os fiéis que não eram pagãos, Pedro ele se afasta daqueles que eram pagãos e se converteram. E São Paulo chama a atenção dele. Por que Pedro se afastou? Porque a fé dele ainda precisava amadurecer. A gente vai vendo que é um processo o amadurecimento da nossa fé. Com a caminhada de Pedro, a sua fé foi amadurecendo ao ponto de levar ele ao martírio. E a nossa fé não é diferente. A nossa fé ela vai amadurecendo também com a nossa caminhada. E ela precisa amadurecer com a nossa caminhada para ir transformando a nossa vida. A nossa fé que nós já recebemos no nosso batismo. E se ao longo da nossa vida ela não tiver amadurecido, ela não tiver crescido, toda a nossa vida aqui na Terra terá sido um fracasso total. Porque ela não irá ter tido transformar a nossa vida. A nossa vida é transformada pela fé. Porque a fé é na palavra de Jesus. A fé que Pedro demonstrou. A fé que levou Pedro a obedecer. A nossa fé também tem que nos levar a obedecer a palavra do Senhor. E os 10 mandamentos estão na palavra do Senhor.
Nos leva a obedecer. Como eu dizia, se essa graça, até o momento da nossa morte, não tiver amadurecido, não tiver crescido, toda a nossa vida aqui na Terra, né, terá sido um fracasso total. É a história daquele servo que o Senhor ia viajar. O Senhor distribuiu o dinheiro entre eles, né? A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, e a um terceiro deu 1. O que ganhou 5 trabalhou, apresentou outros 5 para o seu senhor. O que ganhou 2 trabalhou também, ganhou outros 2. O que recebeu só 1, ele enterrou o dinheiro, não rendeu nada. Quer dizer, ele fracassou na missão dele. E o destino dele não foi o mesmo destino dos outros 2. Certo? Não foi. E assim é nós também. A nossa fé, ela tem que ir amadurecendo, crescendo, ao ponto dela ir nos levando, fazendo escolhas certas. E quando a nossa fé nos leva a obedecermos a palavra do Senhor escrita, ela vai nos dando também sensibilidade para ouvirmos quando o Senhor nos fala ao coração, quando o Senhor nos fala aos nossos sentimentos. Quer ver um exemplo? Suponhamos que você tem um carro. O seu carro, você tem, ele resolve o seu problema, resolve. Mas você diz assim: eu vou trocar meu carro e pegar um mais novo. Mas o Senhor vai falar baixinho no seu coração: não troca não, fique com o seu mesmo. Aí você até pensa assim: bom, eu não preciso trocar, então eu não vou trocar não. Mas você insiste em trocar e troca de carro. Mas você lembra que o Senhor falou, trouxe o sentimento para você não trocar. Aí você trocou. Mas só que aí mais para frente você precisa de fazer outras dívidas que não estavam previstas. E aí você se aperta. E aí as dívidas vão crescendo, aumentando, virando uma bola de neve, e você perde a sua paz. Mas por quê? Porque lá atrás você não ouviu a voz do Senhor. Você não deu crédito aos sentimentos que o Senhor colocava no seu coração. Talvez você se desentendeu com alguém, chegou ao ponto de falar mal dessa pessoa, você se desentendeu. Aí o Senhor vai falar no seu coração: reconcilia com essa pessoa, se desculpa com ela, porque você falou mal dela, pede perdão, perdoa. Mas você acha que é pensamento seu, aí você não faz isso, você não se reconcilia. Mas é o Senhor que está te pedindo para se reconciliar, porque o Senhor ele sempre vai nos pedir isso, ele sempre vai nos pedir isso. E assim, dessa forma, o Senhor ele vai falando ao nosso coração e transformando a nossa vida, porque tudo começou com a nossa fé na sua palavra escrita. É por isso que a fé transforma a nossa vida. A fé nos leva a abandonar tudo aquilo que nós estamos vivendo que desagrada ao Senhor. A fé converte a nossa vida. É por isso que ela nos traz uma vida nova. A fé faz com que as nossas máscaras, que muitas vezes nós usamos, caem por terra. Nós não sentimos mais necessidade de usar as máscaras diante do Senhor. Uns 26 anos atrás, 27 por aí, veio uma banda gospel fazer um show aqui em Arcos. E eu estava começando a conhecer a renovação. Eu só tinha ido no grupo de oração 2 vezes, no espaço de 3 meses, porque eu conhecia, eu não tinha condições de estar indo toda semana. Mas só que quando eu conheci a renovação,
eu senti, eu experimentei o batismo no Espírito Santo. Ninguém rezou por mim, eu só participei do grupo com vocês assim, né, na Assembleia, e eu saí já daí uma outra pessoa. Por quê? Porque eu me senti batizado no Espírito Santo. E porque eu me sentia batizado no Espírito Santo, eu queria estar experimentando aquilo todos os dias. Por isso, eu não tinha muitas condições de caminhar com a renovação toda semana, mas a renovação tinha um programa na rádio, na Antiga Cultura, e eu acompanhava só para saber de tudo, porque sempre dava notícias, né? Para saber de tudo da renovação, os eventos que iam acontecer, né? Final de semana ficava mais fácil de eu participar, né? E aí a renovação, ela divulgou muito esse show, ela ajudou a divulgar esse show dessa banda gospel, né? E eu fui, mas eu fui porque no primeiro dia que eu fui no grupo de oração, eu fui batizado no Espírito Santo. Isso despertou em mim a fé. Eu acreditava na renovação. Eu acredito até hoje no movimento da renovação. Tudo que eu senti há mais de 20 anos atrás, eu continuo sentindo tudinho até hoje. E é por isso que eu estou aqui. Porque aqui há poder de Deus. Há poder de Deus aqui. Por isso a convicção da Nayara: olha, pede a Deus, Deus te atende, Deus te ouve, entrega a Deus. Porque há poder de Deus aqui. Por que há poder de Deus aqui? Mas também porque há vocês, homens e mulheres de fé. Embora a nossa fé precisa amadurecer, precisa crescer. Mas com a nossa caminhada ela vai crescendo. Mas voltando lá para o show da catedral, eu fui. E lá eles cantavam uma música, eu me lembro, dizia assim: quando orardes, não sejais como artistas, que dizem palavras que não são suas, usam máscaras. A nossa fé não nos leva a sermos como artistas. A nossa fé vai, igual eu já disse, vai fazer com que as nossas máscaras caem. A nossa fé nos leva a agirmos de sinceridade para com o Senhor. Até uma sinceridade com o Senhor. A colocar para o Senhor aquilo que o nosso coração está passando, está sentindo naquele momento. Deus, ele sempre vai acolher o coração sincero. E aí né, aproveitando, né, que eu estou falando da banda, eles cantavam outra música. Dizia assim: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Porque quando a gente vai se aproximando de Deus, nós vamos conhecendo novas realidades. Nós vamos vendo como Deus nos ama, como nós somos amados por Deus. E a gente vai se sentindo tão amado por Deus que a gente não consegue nem palavras para dizer para Deus, de tanto amor que nós vamos sentindo. Mas isso também nos faz vermos uma outra realidade. Que embora nós sejamos amados por Deus, Deus nos ama tanto, somos seus filhos, muitas vezes nós estamos vivendo como sapo. Usei a palavra sapo porque sapo mesmo, sapo é orgulhoso. O sapo é orgulhoso. Aqui na rua a gente não vê sapo, mas lá na roça tem muito. E vez por outra eles entram na varanda da casa lá. E quando a gente vai tocar isso com a vassoura, eles se incham tudo. Parece que eles estão falando assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Muitas vezes nós estamos assim, orgulhosos. E ainda, se você vai tocar ele com a vassoura, tem uns, eles não saem não. Não sai não, você tem que empurrar eles. Eles travam, não sai não quer sair não. É orgulhoso mesmo. E ainda, tem uns, quando você vai empurrando, onde eles passam, eles mijam tudo. Suja tudinho a varanda. Porque sapo não faz xixi, sapo mija. Pirraça. Eles fazem pirraça. Mas nós não somos salvos. Nós não somos salvos para viver como salvos. Nós somos filhos amados do Senhor. Que a nossa vida está no processo de transformação. Porque a nossa fé está no processo de amadurecimento, de crescimento. E se com fé no grupo de oração eu canto que Deus cuida de mim, é porque Deus está cuidando. É porque Ele vai cuidar e Ele está cuidando. Se com fé eu faço as minhas entregas ao Senhor, o Senhor pega, o Senhor recebe. Não dá ordem para Deus, né? Como alguns falam, mas entrega. E nós vamos fazer essa entrega agora. Eu convido vocês a fechar os seus olhos. Eu também fecho os meus. E diante de tudo que foi falado, você já fez essa entrega quando a Nayara conduzia, mas diante de tudo que foi falado, que você tem ainda para estar te entregando ao Senhor. Então vai dizendo para o Senhor que você sabe, que Ele sabe tudo de você. Ele sabe, como diz o salmista, quando você se senta, quando você se levanta, quando você se deita. Ele sabe, Ele conhece as suas fragilidades, os seus defeitos ou os seus pecados. Vai entregando para Ele o seu pecado, a sua fragilidade. Diz para o Senhor: toma, Senhor, eu não quero mais viver essa situação, Senhor, e nenhuma outra situação, Senhor, porque essa nova realidade que eu vou descobrir, Senhor, que Tu és um Deus que me ama, que é meu Pai. Essa realidade supera todas as outras realidades que me diminuem, que muitas vezes me coloca para baixo. Eu peço, Senhor, que Tu possa mesmo estar recebendo todo o meu coração, com tudo que Ele tem e com tudo que Ele é, com todas as suas bagunças, com todas as suas desarrumações, com todas as suas, como a Nayara conduzia aqui, com suas desordens, que eu ainda não apresentei. Vem, Senhor, despertando mesmo em mim a fé. Sim, Senhor, eu tenho essa fé, mas muitas vezes ela parece estar adormecida, Senhor. Vem me fazer caminhar, Senhor. Vem me fazer caminhar, Senhor, na Tua direção, Senhor. Na Tua direção, Senhor. Por causa da Tua palavra, Senhor. Por causa da Tua palavra, Senhor. Eu deixo, Senhor, que Tu venhas moldar a minha vida. Eu deixo, Senhor, que Tu venhas fazendo esse transplante no meu coração. Coloca, Senhor, o Teu coração no meu peito, Senhor,
para que eu viva a tua vontade, Senhor. E a tua vontade é a vontade do Senhor, meu irmão, minha irmã, é que tu vivas uma vida livre. Que você não seja escravo. Que você não seja diminuído. Não permita-se ser diminuído. Por isso, Senhor, vem mesmo cuidando de cada um de nós nessa noite. Vem mesmo, Senhor, nos dando um repouso, Senhor. Um repouso, Senhor. O teu repouso, Senhor. Queremos sentir os teus cuidados, Senhor, na nossa vida. Você vai descobrindo que o seu emprego é um emprego que não agrada ao Senhor. Mas o que eu vou fazer agora? Que eu preciso do meu emprego. Mas eu sei também que o meu emprego não agrada ao Senhor. Talvez você vai sentir também o Senhor mostrando para você que certas roupas que você usava, que não cabe mais em você, que não cabe mais em você, que não serve. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Queima. Não doa não. Porque o que não serve para você também não serve para outra pessoa. E a nossa fé vai nos dando essa percepção da vontade do Senhor para a nossa vida, porque ela vai nos trazendo essa sensibilidade
ao Senhor. Deus está comigo, porque Ele me ama. Eu convido você a ficar de pé. Deus está contigo, Vai ficando de pé e vai levantando seus braços. porque Ele te ama. Vai proclamando Deus isso. está Vai profetizando isso, que Deus está com você. Que Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, Deus cuida de mim. Agora você vai me responder com sinceridade. Você acredita que o Senhor Ele cuida de você? Então Ele está cuidando. Então aplauda o Senhor, que Ele está cuidando. Ele me aguenta.